Etiópia, a nação mais antiga da África. O país onde uma vez já foi comandada pela segunda família real mais antiga da história. Um dos únicos países que não foi dominada pelos europeus imperialistas, mas caiu na mão dos revolucionários comunistas. O país onde foi descoberto uma das bebidas mais consumidas do mundo. E que o último imperador da Etiópia para alguns era a reencarnação de Cristo. Essas e muitas outras coisas você verá neste vídeo sobre a Etiópia e suas curiosidades, situações e a história. Esse é o resumo da Etiópia. Vamos começar falando dos aspectos geográficos da Etiópia. A maior parte da Etiópia se situa no chifre da África, que é a península que fica na parte mais oriental do continente africano. A nação faz fronteira com o Sudão e com o Sudão do Sul a oeste, Djibouti e Eritreia a norte, Somália a leste e Quênia a sul. O país tem um alto planalto central que varia de 1.290 a 3.000 metros de altitude, com a maior montanha que é a Simin alcançando 4.533 metros. A altitude é geralmente mais elevada pouco antes do ponto de descida do Vale do Rift que divide o planalto diagonalmente. Inúmeros rios cortam o planalto, notavelmente o Nilo Azul, que sobe o Lago Tana. O planalto gradualmente obliqua-se às planícies do Sudão e do Sudão do Sul no oeste e nos planaltos inabitados da Somália ao sudeste. A Etiópia é um país ecologicamente diversificado, tem um grande número de espécies de animais, como o babuíno gelada e o lobo etíope, e o impala. A planta mais conhecida por ser o produto primário da bebida mais consumida do mundo, que é o café, que é originária das terras altas do país. A ampla gama de diversidade de altitudes deu, ao país, uma variedade de áreas distintas ecologicamente. Ok, já que vimos o resumo da geografia etíope, agora falaremos dos aspectos demográficos do país. É o segundo país mais populoso da África, com 125 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 75 habitantes por quilômetro quadrados. A população do país é altamente diversificada, contendo mais de 80 grupos étnicos diferentes. Os Oromos são o maior grupo étnico da Etiópia, com 34,4% da população do país. A maioria das pessoas no país fala línguas afroasiáticas dos ramos cuxítica ou semítica. As línguas oficiais é o Afar, Amárico, Oromo, Somali e Tigrinha. Mas usaremos mais do Amárico. De acordo com o Censo Nacional de 2007, os cristãos representam 62,8% da população do país, muçulmanos são 33,9%, praticantes de religiões tradicionais são 2,6% e outras religiões representam 0,6%. O cristianismo é a religião mais praticada na Etiópia. Agora falaremos o resumo da história da Etiópia. A Etiópia é considerada uma das áreas mais antigas de ocupação humana do mundo, se não a maior. Após a queda dos Dintes no século IV a.C., o Planalto veio a ser dominado por reinos sucessores menores, até a ascensão de um desses reinos durante o século I a.C., o Império Aksumita, ancestral da Etiópia moderna e medieval. Posteriormente, chamada de Abissínia, foi até o século XX, negociava com países como Portugal, e uma das poucas nações que resistiu ao imperialismo europeu e não foi colonizado. Mas infelizmente, mesmo que a Etiópia liderada por Haile Selassie, considerado um símbolo histórico da Etiópia e até da África, resistiu à tentativa de ocupação da Itália fascista na década de 30 vitoriosamente. O país sofreu um golpe nos anos 70 de movimentos sociais levaram ao poder o Partido dos Trabalhadores da Etiópia que tinha orientação marxista-leninista e apoiador da União Soviética,
liderado por Mengistu Haile Mariam, pondo fim à dinastia salomônica e instaurando o terror vermelho. Essa foi a pior era da Etiópia. Com a pior fome do país nos anos de 1980, além de perseguição política contra opositores, e se aliou com estados tirânicos, como a União Soviética e Cuba. Mas felizmente este regime foi deposto em 1991 e até hoje é uma república parlamentarista, sendo o primeiro-ministro Abiy Ahmed. E finalmente, vamos falar da economia da Etiópia. Aproximadamente 80% da população sobrevive da agricultura, que é a espinha dorsal da economia etíope, respondendo por cerca de 90% do PIB. A moeda usada na Etiópia é o birr etíope, que equivale a 8 centavos brasileiros. Mesmo assim, por causa do seu passado sombrio dos anos 70 e 80, a Etiópia também é subdesenvolvida junto com os outros países africanos, tendo o PIB de 90 bilhões de dólares. E o IDH de 0,498, que é baixo. E quase 30% da população é de extrema pobreza. Mesmo com essas dificuldades, a Etiópia é um dos países que tem maior crescimento econômico. Ok, já que vimos o resumo da Etiópia, no próximo vídeo, faremos o resumo da Tanzânia e do Quênia.